sabia que a primeira moto do mundo era movida a vapor? E que foi um americano que a inventou? Então seja bem-vindo ao canal Era das Invenções. E hoje eu vou te apresentar a história sobre a invenção da moto a vapor. E não esquece de colocar seu comentário, que o melhor comentário eu vou deixar fixado aí embaixo. A maioria das pessoas acreditam que a primeira motocicleta foi criada por Gottlieb Daimler em 1885. Ela não foi a primeira motocicleta inventada, mas foi a primeira a utilizar o sistema de explosão, que utilizava gás para isto. O fato é que existem várias reivindicações para o título de a primeira motocicleta do mundo, com muitas controvérsias nos critérios do que seria uma motocicleta nesta época pré-histórica das motos. A motocicleta foi inventada simultaneamente por um americano e um francês. O curioso é que os dois homens nem sequer se conheciam e cada um pesquisava em seu próprio país. O norte-americano Sylvester Roper e o francês Louis Perriaux fabricaram um tipo de bicicleta equipada com motor a vapor em 1869. Na época, os navios e locomotivas já utilizavam o combustível, tanto na Europa como nos Estados Unidos. As experiências para adaptar o motor a vapor em veículos leves foram se sucedendo, e mesmo com o surgimento do motor a gasolina, continuaram até 1920, ano em que foram abandonadas definitivamente. O título de inventor da primeira motocicleta cabe ao Sr. Sylvester Howard Roper, que em 1869 criou a motocicleta a vapor, quase 20 anos antes do modelo criado por Daimler. O modelo tinha como propulsor um motor a vapor com 2 cilindros de 2,5 polegadas com 5 polegadas de curso. Alguns negam o status de motocicleta ao invento de Roper, por se tratar de um motor a vapor e não a combustão. O veículo de transporte no qual os princípios da bicicleta e do motor de combustão interna se acham combinados. O primeiro triciclo a motor foi construído pelo inglês Edward Butler em 1884, e a primeira motocicleta que apareceu em público foi montada pelo alemão Gottlieb Daimler em 1885. O Dr. Otto, inventor do motor de combustão interna, tinha um assistente chamado Gottlieb Daimler, que o deixou em 1883 para desenvolver o seu próprio motor de combustão interna. Daimler adaptou o seu motor a uma estrutura de madeira em 1885. Na realidade, tinha 4 rodas, mas a história ignora os 2 pequenos estabilizadores, e considera que esta foi a primeira moto. O motor era posicionado verticalmente no centro da máquina. A transmissão à roda de trás fazia-se através de uma correia para um contraveio, depois através de um carreto. Um punho rotativo controlava o freio de trás. A válvula de escape era operada mecanicamente, mas a válvula de admissão abria-se pela sucção do pistão. O motor Daimler, arrefecido a ar, tinha um carburador de superfície e uma ignição de tubo incandescente. Este motor atingia as 700 rotações por minuto. Em 10 de novembro de 1885, o filho de Daimler, Paul, percorreu 9,5 quilômetros, de Cannstatt até Untertürkheim e volta, tornando-se assim o primeiro motociclista do mundo. O curioso nessa história é que Daimler, um dos pais do automóvel, não teve a menor intenção de fabricar veículos motorizados sobre 2 rodas. O fato é que depois dessa máquina pioneira, nunca mais ele construiu outra, dedicando-se exclusivamente às 4 rodas. A alimentação melhorou consideravelmente quando o assistente de Daimler, Maybach, inventou o carburador pulverizador. Na Inglaterra, em 1887, Edward Butler construiu um triciclo com ignição elétrica e com um carburador com depósito de alimentação. Em 1º de junho de 1896, em Charles River Parker, em Boston, Roper fez 3 voltas num circuito de 1/3 de milha, mantendo a média de 30 milhas por hora, aproximadamente 48 km por hora. Em Dorchester Avenue, em uma corrida de 1 milha, sua média foi de 40 milhas por hora, algo em torno de 65 km por hora. Em ambas as situações utilizou o modelo criado em 1894. O modelo de 1894 utilizava como base uma bicicleta Columbia 36, fabricada pela Pope Manufacturing Company, que utilizava uma pequena caldeira sobre uma fornalha de carvão, que pesava aproximadamente 75 quilos e possuía uma autonomia de aproximadamente 7 quilômetros. Durante testes em 1896, Sylvester Howard Roper sofreu um acidente fatal. O jornal Boston Daily Globe descrevia com detalhes o ocorrido.
Segundo declarações de testemunhas, a motocicleta de Hoover apresentou instabilidade na roda dianteira, fazendo com que perdesse o controle e que fosse jogado para fora da pista. Ao cair, sofreu uma pancada na cabeça. E então, depois de encontrá-lo, foi constatada a sua morte. Segundo o Dr. Velcott, que fez a autópsia de Hooper, ele teria morrido não da queda, e sim de um ataque cardíaco ainda sobre a motocicleta. A primeira fábrica de motos surgiu em 1894, na Alemanha, e chamava-se Udebran e Wolfmuller. No ano de abertura foram produzidos mais de 200 veículos, o que foi um autêntico sucesso comercial. A Udebran e Wolfmuller também se destacou por ter sido a responsável pela criação do sistema de resfriamento, que tinha como objetivo principal o resfriamento do motor de suas motos. Em 1895 surgiu um motor que iria revolucionar a indústria motociclística na escala mundial. Tratava-se de um motor de 4 tempos de alta rotação, leve e com meio cavalo de potência, e que o chamavam de John Bolton. É nesta altura que as motos passaram a ter potência, e isso fez com que todos os fabricantes adotassem este novo sistema na construção dos seus modelos. Um dos exemplos mais conhecidos é o do fabricante americano Harley Davidson, que passou a incorporar o motor John Bolton em todos os seus modelos. A motocicleta não teve uma grande aceitação até 1896, quando a Lei da Bandeira Vermelha foi derrubada. Essa lei obrigava que à frente de todo automóvel em locomoção, houvesse um homem tremulando uma bandeira vermelha durante o dia e uma lanterna acesa durante a noite, a fim de alertar a todos da máquina letal que se aproximava. Além da sinalização, os carros tinham de se submeter ao limite de velocidade de 2 milhas por hora ou aproximadamente 3,2 km por hora. Bom, assim que essa lei foi derrubada, puderam desenvolver um veículo com uma maior velocidade, chegando até 22,5 km por hora, em vez de 6,5 km por hora. Em 1903, já existiam mais de 50 tipos de motocicletas e triciclos a motor percorrendo as estradas inglesas. A motocicleta teve amplo uso militar nas 2 guerras mundiais. Depois de 1945, houve um crescimento da indústria britânica de motocicletas. Posteriormente, a indústria japonesa tornou-se a maior do mundo, enquanto a Itália, Alemanha, França e Bélgica firmavam-se como grandes exportadores. Um dos grandes problemas dos fabricantes de ciclomotores era decidir onde o motor seria instalado, se era atrás do banco, dentro ou sob o quadro da bicicleta, no cubo da roda dianteira ou da traseira. E cogitaram até colocar o motor na frente do guidão. Como de início não houve um consenso, todas as alternativas foram adotadas e ainda existem exemplares de vários modelos. Apenas no início do século XX os fabricantes chegaram a uma conclusão sobre o melhor local para se instalar o motor. E foi escolhida a parte interna do triângulo formado pelo quadro, norma seguida até os dias de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu estou postando pouco conteúdo devido a alguns problemas com meu computador, mas lá na aba Comunidade eu estou postando algumas curiosidades. Dá uma passada lá depois. E se você gosta de vídeos como esse, eu te convido para deixar seu like e assistir esse vídeo mais recente do canal, ou esse outro vídeo muito bom também. Até o próximo vídeo!